A paz, Senhor, queridos irmãos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu, graças a Deus, estou bem melhor que os outros dias, e confio nessa mesma graça para poder ser útil aos irmãos na partilha da palavra. Então, como os irmãos têm conhecimento, nós vamos usar deste meio para fazermos uma reflexão à volta da questão dual, da maturidade cristã, da maturidade que se espera de cada um de nós, de cada cristão do modo geral. Então vamos passar a oração e, através de um texto bíblico, poderei começar a exortar os irmãos. Amém? Querido Deus e Pai, rendo-te graças por esse momento e por essa oportunidade que nos concedes de podermos, através desse meio, nos exortar fé. Permita, ó Deus, que a Tua palavra seja como tem sido poderosa para a exortação, para a edificação e consolação de todos quanto a ouvirem Cristo. Amém. Então, meus irmãos, eu quero apoiar a base da comunicação que vou ter com os irmãos na carta do apóstolo Paulo aos Éfesos, no capítulo 4, a partir do versos 11. E eu passo a fazer a leitura do 4, versos 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescer a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que é interessante, queridos irmãos, nesses textos que acabei de ler, é perceber o modo como Deus, em sua sabedoria, que os seus filhos venham a se tornar espiritualmente maduros, vamos assim falar. Ele cria meios, ou melhor dizer, ele como dons, não é? Na verdade, ele cria os ministros e oferece esses homens, esses ministros à igreja, E o trabalho desses ministros, apóstolos, profetas e evangelistas seria essencialmente aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Seria essencialmente trabalhar com todos os recursos a disponibilizar, de modo a proporcionar a edificação do corpo de Cristo.
ia incidir sobre uma edificação do corpo de Cristo do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de templos construídos, do ponto de nacional, institucional, mas é um trabalho que teria um impacto profundo na vida das pessoas. É um trabalho que teria um impacto profundo no modo como não somente a verem Deus, mas também a verem o mundo e a perceberem todas as demais coisas. Então, o que é maravilhoso nesse texto é perceber que um propósito para nós, que é nos fazer crescer, e Ele quer nos fazer crescer por causa de perigos que a sua sabedoria já identificou. Quando o apóstolo diz, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, Deus, tendo ciência desse engano, cria um meio para que a sua igreja venha do modo a estar livre desse engano. Amém? Amém? Então, nós temos os ministros como um meio, dons que Deus deu para a igreja, capacitar a própria igreja, a fim de que ela esteja pronta para não ser levada por qualquer vento de doutrina. Com muita constância, eu gosto de chamar os irmãos a pensarem não somente na nossa salvação, mas como em toda a nossa relação com Deus, como um projeto onde Deus se comprometeu em amor, em garantir que todos quanto Ele tem alcançado por meio da morte de seu Filho, a ser tudo quanto Ele desejou que fossem, quando desenhou esse maravilhoso plano da salvação. Então, à medida que nós vivemos nós comprovamos isso, que existem oposições de várias ordens. Nós temos, a igreja tem enfrentado oposições, primeiro lá do ponto de vista físico, com perseguições, com restrições, com privações de várias ordens, querendo essas pessoas que a igreja abandone a mensagem que prega, que acredita. Mas a igreja também ao longo dos tempos tem sido de alguma forma bombardeada com várias ideologias. A igreja tem sido bombardeada com conceitos, novos conceitos sobre Deus, novos conceitos sobre a própria fé, conceitos esses que muitas vezes escrituras, e abraçá-los nada mais é do que um outro evangelho. Então, tendo em vista isso, tendo em vista todos esses perigos, quer ideológicos a que a igreja está sujeita, Deus nos estimula a necessidade de crescermos. Dito de outra forma, eu gostaria nesse momento, de forma muito resumida, a ideia que o apóstolo Paulo passa no verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, todo vendo doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu gostaria de pegar esse texto e de algum modo também ter sucesso de forma muito breve em persuadir os irmãos que
a meninice, ainda que seja natural de qualquer pessoa que venha para Cristo, começa a sua feminino, não é um estado em que nós devemos de estar em permanecer. Nós temos que respeitar sim que, pronto, não tem como as pessoas nascem meninos, mas nós precisamos entender que a meninice, fraquezas, ela está aliada, vamos assim falar, a probabilidades alta da pessoa mudar facilidade. Ela até está aliada a probabilidades altas da pessoa se tornar soberbo com toda a mensagem gloriosa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliada a probabilidades altas da pessoa desprezar o divino, desprezar o espiritual. E ela está alinhada a probabilidades altíssimas da pessoa ser convencida pelo mal, pelo erro e pelo engano. Por isso, esse estado de menino é um estado em que Deus vê como em que os ministros precisam intensamente trabalhar para garantir que a igreja saia desse estado. Os irmãos puderam perceber que eu usei a bênção do crescimento, aquilo que seria uma bênção no texto, nesses textos que nós lemos, o verso 24, o verso 14, ela aparece como uma bênção, melhor dizer, ela aparece como um resultado dos ministros com os dons que Deus lhes deu. Como resultado desse trabalho, as pessoas não seriam mais meninos, ou são mais meninos levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém? O sentido positivo é este, que Deus quer que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, maduro, à medida da estatura completa de Cristo. Então, Cristo, Ele é para nós o alvo, Ele é para nós a meta, Ele é para nós o ideal. O varão perfeito é Cristo. E nós conseguimos ver, através dos evangelhos, na vida de Cristo, a maturidade dela em todo modo. E eu queria tornar a minha reflexão mais firme nisso, apresentar a questão da maturidade espiritual, não como algo exclusivamente a um ponto. Por isso até sou um bocadinho levado a falar de maturidade cristã muito mais do que maturidade espiritual, porque dentro dessa questão da maturidade vamos encontrar algumas atitudes, alguns comportamentos que à primeira vista não nos soariam coisas espirituais, mas no contexto bíblico, o varão perfeito, o homem maduro, ele é apresentado com um conjunto de características e qualidades, vão desde aquelas que nós logo de primeira
vamos ver como sendo espirituais, como ligadas ao espiritual, mas elas vão desde essas até aquelas que talvez dariam. E com isso, por exemplo, eu quero o meu próximo passo, vamos à carta de Timóteo, mas com isso eu queria que os irmãos, por um instante, meditassem que têm sobre a vida de Cristo nos Evangelhos, porque Ele é o varão perfeito, e nós, em nossa vida, estamos correndo e estamos a crescer. E quando vemos Cristo durante o seu ministério, nós vemos um homem que está ligeiramente distante de todo o conceito, vamos assim falar, maturidade espiritual que nós construímos na nossa época. Nós vemos um homem muito ligado às pessoas, um homem constantemente no. Nós vemos Jesus a levar uma vida que é muito diferente da vida que nossos mestres mais espirituais levam nos dias de hoje. É estranho, um Jesus antipático, um Jesus constantemente antissocial, distante das pessoas. Né? Pronto, Jesus em alguns momentos se distancia das pessoas, mas não foi certo. Apresentar aos irmãos a ideia da maturidade espiritual como sendo o estado espiritual ou o estado da vida do cristão, virtudes e qualidades se evidenciam de um modo bastante perfeito. Mas essas virtudes e essas qualidades, elas ajudam o cristão tanto para fazer a obra de Deus imediata, que é o ensino da palavra, que é resistir àqueles que são contrários à palavra. Qualidades também capacitam o cristão para um governo saudável do lar. Essas virtudes e essas qualidades também capacitam o cristão para uma vida social da qual terá bom testemunho. Esse bom testemunho temos que ter cuidado em avaliar ele, porque ele não está muito ligado com o modo como as pessoas vão falar de nós simplesmente, mas também com as bases que nós. E para deixar isso mais claro, eu vou mesmo abrir a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Aqui em Efésios, eu queria essencialmente mostrar aos irmãos que nós precisamos crescer, que é vontade de Deus que viemos a crescer, e que Deus não parou na vontade. Deus tem mesmo trabalhado para que o crescimento do seu povo seja. Deus não quer ver a sua igreja menina. Deus não quer ver a sua igreja inconstante. Deus não quer ver a sua igreja a ser arrastada por ele. Deus deseja o melhor para os seus filhos. Deus quer que os seus filhos cresçam, e Deus quer que eles cresçam até a medida da estatura de Cristo. Deus dá à igreja Cristo como um modelo de varão perfeito, maduro, e Deus quer que a igreja cresça até esse nível. E o crescimento da igreja, ele irá proporcionar
o melhor trabalho da própria igreja. Do crescimento, à medida que crescemos, nós entendemos melhor a necessidade que temos dos outros, e algo que crescemos em nós é nos mostrando que precisamos cada vez mais dos outros, é nos mostrando que necessitamos cada vez mais de estarmos ligados uns com os outros. À medida que nós crescemos, nós abandonamos cada vez mais aquela ideia de que sozinhos somos capazes, e nós até deixamos de lado esse pensamento. Amamos estar juntos e juntos sentimos que devemos desempenhar a função que Deus nos chama a desempenhar. Então, basicamente, em Efésios, eu queria mostrar aos irmãos que cresçamos, e para alcançar essa vontade, Deus nos deu os ministros, e que o nosso crescimento tem como referencial Cristo, e que à medida que nós crescemos, nós seremos grandes em todo o conhecimento que vamos absorver e com todo o comportamento, porque o crescimento, a maturidade cristã, ela não está simplesmente ligada da palavra de Deus e de Deus. A maturidade cristã, ela é conhecimento, um conhecimento que produz transformação, um conhecimento a vivermos de acordo a esse conhecimento. À medida que nós amadurecemos, nós nos tornamos mais humildes diante de Deus e mais úteis aos irmãos. À medida que nós amadurecemos, nós requeremos menos honra e estamos mais abertos a honrar Deus e a tudo fazer para que Deus seja honrado. À medida que crescemos e amadurecemos, são as invejas e todo o conjunto de outros problemas sociais, eles vão ficando para trás, porque a maturidade espiritual vai abrir os nossos olhos, compreendermos que nós estamos a competir uns com os outros, mas que somos membros uns dos outros. E do modo geral, somos membros do mesmo corpo, devemos nos servir uns aos outros. Então, isso são, de facto, bênçãos que a maturidade cristã proporcionaria em cada um de nós, e é algo que cada um de nós deve buscar crescer à medida da estatura completa de Cristo. Cada um de nós deve se envergonhar dos seus atos de menino. Cada um de nós deve se envergonhar pela ambição, pela dissensão, ainda que de modo muito camuflado, mas sementes de dissensões ainda brotam dos nossos corações, uma certa no julgamento ainda brota dos nossos corações, e essas coisas todas acabam por falando que precisamos crescer, necessitamos. E eu gostaria de terminar essa minha reflexão com os irmãos, abrindo 1 Timóteo, onde o apóstolo Paulo está dando instruções a Timóteo acerca daqueles que desejam o episcopado. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versos 2, o apóstolo escreveu a Timóteo: convém, pois, que o bispo irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sério, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, moderado, não contencioso, não avarento,
que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá de Deus. Não neófito, para quem ensoberbecente não caia na condenação do diabo. Como os irmãos puderam ouvir e prestar atenção, o trabalho que os ministros teriam assim a falar como se essas coisas aconteceram de forma linear, mas os irmãos sabem que não é necessariamente assim. O trabalho que aqueles homens que Deus deu como dom teria sobre a igreja, e há homens que estariam habilitados para ocupar a posição de bispo. Amém, queridos irmãos? Então, aqueles homens trabalhariam para que a igreja, no decorrer dos anos, crentes, se não todos eles mesmos, habilitados para serem bispo, ainda que nem todos tivessem o desejo. O diferencial deveria ser o desejo, e corro o mesmo risco de afirmar entre os irmãos que na vontade de Deus, o fator diferencial para alguém ser, pelo menos para a igreja, não seria mais questões ligadas à moral. Dito de outra forma, é desejo e vontade de Deus que todas essas qualidades que são exigidas e requeridas aos que desejam o episcopado. E queria que víssemos a maturidade espiritual dessas qualidades, dessas atitudes, dessa forma de viver e estar que o apóstolo Paulo exige de irmãos comuns numa primeira fase, que desejam, eles são comuns como outros qualquer, e agora provavelmente se destacariam a serem bispo, mas deixa dizer que essas pessoas não estão sentadas, essas pessoas são pessoas já influentes, né? Que já demonstram trabalho, que já demonstram frutos. Então, seriam pessoas irrepreensíveis, maridos de uma mulher, sérios, honestos, hospitaleiros, aptos para ensinar, não dado ao vinho, o que quer dizer que não seriam pessoas que se davam a embriaguez, não espancadores, não cobiçosos, de torpe ganância, atenciosos, não avarentos. E eu dizia aos irmãos que eu preferiria usar muito mais a maturidade cristã do que a maturidade espiritual. Nós chegamos no ponto em que o apóstolo nos diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Talvez nos nossos tempos isso não seja algo espiritual. Durante muito tempo, a atitude que as pessoas devem ter com os da sua casa não se levou tanto em consideração, mas isso faz parte do pacote. Assim falar, o homem maduro em Cristo Jesus. O homem maduro em Cristo Jesus é também um homem com uma posição e uma tudo própria casa. Não é essencialmente um homem que gasta imensas horas orando, o que é bom, que gasta imensas horas estudando a palavra, o que é muito, gasta imensas horas ensinando a palavra, o que é maravilhoso, mas é acima de tudo também um homem com um bom governo da sua própria casa, com cuidado adequado à sua própria família, com um bom testemunho dos que estão de fora, para que ele não caia em afronta e no laço do diabo. E é o que eu dizia aos irmãos, o bom testemunho aqui é não ter necessariamente usar para te afrontar,
mas as pessoas continuarão a falar mal de ti porque você é um cristão. Não é o ponto que está em questão, o ponto que está em questão nesse texto. Então, a maturidade espiritual de qualidades e virtudes que o cristão que vem a viver uma vida de fé obediente, à medida que o tempo foi passando, ele consegue lá. Dito de outra forma, o bispo, por exemplo, ele seria um cristão que praticou tudo que andou a aprender. Seria um cristão que buscou sempre levar uma vida de fé e em fé. E como consequência dessa vida de fé em fé, como diz o apóstolo Paulo, a vida que me resta na carne, vivo-a na fé do Filho. O meu amor se entregou a si mesmo por mim. À medida que nós, enquanto cristãos, vivemos essa vida que nos resta na carne, na fé do Filho de Deus, nós, ao longo dos anos, estaremos crescendo, estaremos a nos tornar maduros, estaremos a nos tornar pessoas viáveis para o episcopado. E eu estou a usar essa ideia do viáveis para não querendo dizer que todo mundo deve almejar isso, mas mostrar que é pessoas maduras que precisam realmente presidir sobre as igrejas. E maduras, primeiro, precisamos já de ter maduros hoje que nos ensinem. E nós que estamos a aprender, precisamos viver uma vida intensa de obediência na fé, mas sem perder de vista. O oposto é verdadeiro. Se nós formos desobedientes a todas as instruções que temos tido no dia que se chama hoje, apesar do tempo, nós não seremos ainda maduros, nós não estaremos ainda aperfeiçoados e, como resultado, nós estaremos vulneráveis a enganos, nós estaremos vulneráveis a mentiras, estaremos vulneráveis a hábitos e a costumes que já não se esperariam de nós face o tempo que estamos na fé. Então a maturidade espiritual, ela seria o casamento perfeito, obediência e fé. O tempo que nós temos, o tempo que nós usamos para aprender sobre Deus, para obedecer a Deus, que nós exercemos em tudo aquilo que nós aprendemos, em tudo aquilo que nós ouvimos. As pessoas que usam o tempo dessa forma para viverem na fé, crescem ao longo do tempo e se tornam úteis para a própria igreja através de toda a maturidade que eles vão absorver ao longo dos anos. Meus queridos irmãos, esse meio é necessário, mas ele é estranho e um bocadinho desconfortável para mim, mas pronto, nós temos que nos adaptar a todos os meios. Eu quero tentar levar os irmãos a perceberem a maturidade espiritual como um pacote e como algo que afeta toda a nossa vida e poderia fazer conexão com muitos outros textos, mostrar em Filipenses que esse é o homem maduro, aquele que não faz mais as coisas por contenda, mas por humildade, aquele que não busca e nem usa os dons que a graça de Deus lhe deu para buscar apoio,
para buscar aplauso, estar a si mesmo, mas que usa essas coisas para garantir que a ignorância dos outros seja vencida, a fraqueza dos outros seja fortalecida, a perdição dos outros seja salva. E essas são as riquezas da maturidade espiritual. À medida que amadurecemos espiritualmente, nós nos tornamos mais servos do Senhor, e nós nos tornamos mais úteis para a igreja. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.